Quero te atualizar agora sobre a busca do Cruzeiro por um ponta. Prioridade da Raposa para os reforços que devem chegar na metade do ano. O Cruzeiro entende, a partir de um pedido de Léo Jardim, que precisa de jogadores de velocidade e drible, uma das carências do atual elenco. Por isso, são 2 nomes em pauta. 2 negociações que já nem são tão novas. Marino Inestrosa, atacante colombiano de 22 anos de idade, e Matheus Gonçalves, esse bem mais conhecido do público brasileiro por ser atacante do Flamengo. O grande problema é financeiro nos 2 casos. O Atlético Nacional pede 5 milhões de euros apenas pela sua parte, 50% dos direitos econômicos. Já o Matheus Gonçalves, na primeira investida do Cruzeiro, o Flamengo respondeu que gostaria de 9 milhões de euros. A estratégia do Cruzeiro a partir de agora é tentar comprar percentuais menores de um ou outro desses 2 jogadores para que pelo menos um desses reforços pinte a partir da metade do ano. Bora fechar o vídeo para falar sobre Léo Jardim. Qual será o futuro do goleiro de 30 anos de idade que pertence ao Vasco? Uma série de informações já foram publicadas, queria trazer algo exclusivo. Léo Jardim não conseguirá bater a meta que obriga seu contrato a ser estendido por mais um ano antes da parada para o Super Mundial. Você sabe, o Vasco faz apenas mais um jogo contra o São Paulo. E ele está a 2 partidas de ter seu vínculo prorrogado por mais um ano. O contrato atual se encerra em 31 de dezembro, e se ele disputar 50% dos jogos oficiais do Vasco na temporada, esse vínculo é estendido até dezembro de 26. E aqui que vem uma parte importante. Ele vai chegar em 1º de julho, quando estará a 6 meses do fim do seu contrato, podendo assinar um pré-contrato com outro clube, sem essa renovação automática do contrato fechada. E é aí que pode haver uma alternativa para que o Léo Jardim deixe o Vasco. Goleiro super importante, titular absoluto, esteve em 31 dos 34 jogos do Cruz Maltino na temporada, homem de confiança da diretoria e também da torcida. Até por isso, na sexta-feira da semana anterior, recebeu a 4ª proposta de renovação de contrato. Como nas outras 3 vezes, ele rejeitou a ideia de extensão do vínculo. O Vasco chegou a oferecer R$800 mil por mês, que fariam dele dono de um salário maior até do que do Verratti, com um contrato prorrogado até 2030. O que eu escutei de uma pessoa próxima do Léo Jardim é de que não é só a grana, ele está muito preocupado com o projeto esportivo, ele quer se mudar para um clube que brigue por títulos, e ele não vê a possibilidade de o Vasco ser competitivo nesse sentido num curto espaço de tempo. E é nesse cenário que Palmeiras e Cruzeiro entram. O Palmeiras e o Cruzeiro não podem admitir publicamente, mas tem muita vontade de contar com o jogador a partir de 1º de janeiro de 2026. O Cruzeiro para ver o Léo Jardim brigar com o Cássio pela titularidade, o Palmeiras para preparar um substituto para Everton, que completa 38 anos de idade no fim desse ano. Só para completar, falei que o Léo Jardim está 2 jogos de automaticamente renovar seu contrato, mas a renovação não é imediata, até porque se o Vasco seguir adiante na Sul-Americana e também na Copa do Brasil, o número de partidas na temporada aumenta e por consequência ele precisa atingir mais jogos. E você, o que pensa sobre essa história? Gosta do Léo Jardim? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Bora falar agora sobre Roger Guedes e a especulação de que ele pode virar reforço do Cruzeiro. Confesso que toda vez que eu vejo o nome do Roger Guedes envolvido em clubes de brasileiros, eu desconfio. Mas, com o fato de o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, ter bastante dinheiro, resolvi dar uma investigada, uma sondada, para ver o que há de verdade por trás dessa história. O que eu ouvi é que o Roger Guedes é bem avaliado, o pessoal no Cruzeiro gosta e entende que se caberia, até porque o Cruzeiro busca um atacante de velocidade para atuar pelo lado do campo, mas não há nenhuma negociação em andamento e é difícil imaginar que possa ter, até porque o Cruzeiro considera as cifras envolvidas no Roger Guedes muito altas. Primeiro que para comprá-lo do Al Rayyan vai haver a necessidade de um investimento bem superior aos 10 milhões de euros. Foi essa grana que o clube qatari gastou para comprá-lo do Corinthians e desde então ele só se valoriza, é o principal jogador do time e um dos principais do torneio. Para piorar, o salário dele por lá é de 5 milhões de reais por mês. Não há nenhuma possibilidade de o Cruzeiro alcançar tais cifras. A tendência é que o Roger Guedes fique pelo menos mais uma temporada no Catar antes de voltar ao Brasil. Vamos lá, 2 prestações de serviço aí, porque a venda de ingressos para este duelo entre Vitória e Cruzeiro, ela já está rolando, hein? Torcedor do Cruzeiro que quiser comprar, é só acessar ingressosa.com e procurar
lá o jogo Vitória e Cruzeiro. O preço cheio, R$200, tem uma taxa aí de compra saindo por 230, então o torcedor, ele pode comprar e com certeza, apesar do preço salgado, né, teremos um grande número de cruzeirenses, não tenho dúvida nenhuma, no estádio Barradão, em Salvador, para este duelo diante da equipe do Vitória, que tem a arbitragem definida. Teve aquela escala anunciada pela CBF, e aí vai apitar um árbitro do Rio de Janeiro. É o Alex Stefano. Alex Gomes Stefano, ou Stefano. Ele apitou do ano passado para cá 4 jogos do Cruzeiro. Cruzeiro 3, Corinthians 0 no Mineirão. Ele apitou Cruzeiro 1, Fortaleza 2 no Kleber Andrade em Cariacica. Ele apitou a estreia do Cruzeiro na Série A, vitória sobre o Mirassol, e apitou a derrota sobre o Red Bull Bragantino por 1-0. A derrota para o Red Bull Bragantino por 1-0. 4 jogos, 2 vitórias no profissional, 2 derrotas. É o desempenho do árbitro escolhido para apitar o duelo de quinta-feira. O Cruzeiro treinando hoje pela manhã, na Toca. Amanhã o treinamento será à tarde e a viagem em voo fretado para o Rio de Janeiro. E aí o jogo na quinta-feira às 7 horas da noite no Barradão. A terça-feira deve marcar a despedida aí de Juan Dinenno, El Comandante, devendo ser anunciado pelo São Paulo. Já passou pelos exames médicos, vai assinar contrato até o final da temporada. Dentro daquilo que a gente já trouxe, São Paulo assumindo o salário integral de Juan Dinenno. Vamos aguardar os detalhes finais que estavam sendo discutidos até ontem à noite sobre a sequência, até porque o Juan Dinenno tem contrato com o Cruzeiro somente até o final de 2025. E a expectativa desta terça-feira é de que Caio Jorge participe mais uma vez da atividade no campo, quem sabe até de forma integral, comprovando que ele não será problema para o duelo diante da equipe do Vitória. Tá falado, pessoal? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.